Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de agosto de 2025. Transfiguração do Senhor, festa, quarta-feira, cor litúrgica branco. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. Esta festa é posterior à festa da Exaltação da Cruz, que acontece dia 14 de setembro, da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto, 40 dias antes da Exaltação da Cruz. A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, pois ela tem a sua origem no Oriente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III em 1457. Uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos, ocorrida no ano anterior, que ameaçavam seriamente o Ocidente. Jesus, assim como manifestastes a tua glória aos discípulos, te pedimos que manifeste a nós também, para que possamos te reconhecer, te amar, para depois de te amar, possamos então proclamar o vosso nome sempre no meio de todos. Que o encontro contigo deixe marcas profundas em nossa história. Amém. Na palavra de hoje, nós vamos ver a primeira leitura em Daniel capítulo 7, onde Daniel revela para nós aquele sonho que ele teve, aquele êxtase, aquela visão, onde Daniel descreve para nós o trono do Senhor. E quando ele descreve o trono, ele também fala de Jesus ressuscitado. Quantos anos antes de Jesus, né? Então, Daniel é uma profecia que o Senhor estaria conosco, da ressurreição do Senhor, do que acontece no trono de Deus. No Salmo, nós vamos ver o Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E na leitura de hoje vamos falar da transfiguração, daquele momento onde Pedro, João e Tiago são testemunhos desse momento glorioso, onde o rosto de Jesus começa a brilhar e de repente eles estão ali envoltos numa visão espetacular. Jesus ao centro e ao lado de Moisés e Elias, nesta visão de Jesus transfigurado. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu via como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo,
muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Então, além de amigos de Jesus, também quando o Senhor se prepara para esse momento da transfiguração, ele leva 3 testemunhos. Então, dentro de uma tradição judaica, um fato ter testemunhado por 3 pessoas é um fato lícito, é um fato que realmente aconteceu. Então, nós temos ali Pedro, João, Tiago, 3 pessoas testemunhando essa transfiguração. Lógico, para futuramente alguém poderia questionar, né? Será que Jesus transfigurou-se? Não transfigurou? Será que o que houve foi verdadeiro ou não houve? Então ali tudo acontece mediante 3 testemunhos. E nós temos aí a realidade da transfiguração, aonde Moisés e Elias, profeta e sacerdote, eles revelam ao Senhor sobre a sua morte, sobre a crucificação, sobre esse momento onde o Senhor se daria em sacrifício. Então, o céu, né, se prepara para esse momento da ressurreição do Senhor. Pedro e os companheiros estavam com muito sono e despertaram, viram a glória de Jesus. A glória. Então, se eles tinham alguma dúvida se Jesus era o Messias, então agora eles estão vendo. É, outro momento é quando uma nuvem chega, uma nuvem muito escura chega, envolve os apóstolos. Eles ficam com medo. Esta nuvem é a mesma nuvem que descia do monte sobre Moisés, é a mesma nuvem que entrou no primeiro templo feito de tendas, no templo do Êxodo, é a mesma nuvem que entra no primeiro templo de pedra feito por Salomão, esta manifestação do Senhor numa nuvem, né? Eu já expliquei aqui algumas vezes que o turíbalo e o incenso, aquela fumaça que acontece às vezes antes da missa ou durante a missa, então também tem esse símbolo, né?
do Senhor está presente, purificando todo o ambiente. E uma voz surge desta nuvem que diz: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Então, isto agora é presente. Devemos viver a nossa vida escutando o que o Senhor diz, escutando, vivendo nossa vida como referência nas Escrituras, na palavra de Deus, na lei do Senhor. Assim, Daniel, na primeira leitura, tem esta visão, a visão do trono de Deus, onde está o Senhor, à direita de Deus, onde está o Senhor com o livro da vida aberto. Em Apocalipse se fala quem poderá abrir o selo e ver o livro, né? O que está contido, todo o destino da humanidade. Eis então aí que o Cordeiro surge e ele é capaz de abrir este livro. Então, ele é cercado de todas as estruturas celestes quando nós oramos, quando nós pedimos a intercessão dos santos. Conforme Apocalipse, são os santos que debaixo do altar pegam as nossas orações e oferecem a Deus como incenso, como perfume. Então, a intercessão dos santos, ela está muito bem clara no livro do Apocalipse. Então, sobre o altar do Senhor reside o santo. Por isso que todo altar na igreja tem uma relíquia de um santo. Toda igreja no altar tem uma dedicação, uma relíquia, né, para mostrar que naquele altar reside também um santo. Então toda missa é oferecida ao Senhor como um grande perfume. Quando pedimos as nossas orações, Maria interceda por nós, o seu santo de devoção, interceda por nós. Na verdade, nós estamos pedindo, Senhor, Senhor, receba este perfume, né? Que os santos, ou a intercessão dos santos por nós, para que essa nossa oração chegue ao altar do Senhor. O responsório de hoje, Deus é Rei, é o Altíssimo. Acabou, não tem mais o que questionar. O Altíssimo, o Senhor, está e esteve conosco, agora está diante de Deus e há de voltar a julgar os vivos e os mortos. Que a nossa vida seja então preparada, que estejamos preparados, pois o Senhor se revela diariamente para nós, né? Sempre nos dizendo que para ouvir o que ele diz, que possamos ser obedientes, ouvindo a palavra de Deus e conduzindo a nossa vida em santidade para o dia estar diante do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos o programa diário, que é a reflexão do dia, para que, com o objetivo de estudar as palavras que acompanham a liturgia e entender, então, o que a igreja quer passar para nós. E nesse dia, a igreja nos pede para vivermos na obediência da palavra, escutar o que Jesus diz. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham viver segundo a vontade de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.